Oi, aqui é a Magda do Interior Exterior. Como vocês sabem, recentemente comecei um estágio e é justamente a Carolina que é minha chefe. Agora, a chefe dirige a empresa de reformas e acabamentos Pink Helmet e concordou em me aceitar como aprendiz. Então, hoje vamos conversar sobre como é ser mulher no setor de reformas. Carolina, primeira pergunta, como tudo começou? Desde o começo, ainda na escola, no ensino médio, você já sabia que queria trabalhar justamente com reformas? Não, de jeito nenhum, na verdade. Na verdade, no ensino fundamental, eu escrevia para um jornalzinho, fazia poesia e me envolvia mais com esses temas, digamos, artísticos. Mas conversando ali, de vez em quando, com meu primo, ele me disse que seria bom fazer uma faculdade de exatas. Nessa área tem trabalho, tem dinheiro e vale a pena aproveitar essa oportunidade. E realmente eu segui o conselho dele. A primeira ideia foi a arquitetura, que também está um pouco ligada a coisas artísticas. No entanto, comecei a aprender a desenhar relativamente tarde e, nesse meio tempo, decidi escolher outro curso. Acabei optando por engenharia ambiental, porque é um curso relacionado a instalações, especialmente na construção civil e hidrotécnica. Fiz esses estudos e me formei. E, na verdade, ainda não pensei em atuar com reformas, acabamentos ou construção civil. E, na verdade, a própria ideia de abrir uma empresa surgiu depois das minhas experiências no meu último emprego, onde trabalhei para uma incorporadora. E lá, de fato, aprendi muito sobre construção civil, sobre normas, exemplos, regulamentos legais e tudo aquilo que está relacionado a essa área. E, de modo geral, em certo momento, decidi que queria realmente ter meu próprio negócio. Enquanto isso, eu estava reformando minha casa, que comprei, e acabou que o profissional recomendado não era tão bom assim. Tive muitos problemas com ele e, na verdade, acabei finalizando a reforma sozinha, com amigos, conhecidos e meu marido. Então, foi aí que comecei a aprender realmente tudo do zero. Antes, até mesmo coisas como, sei lá, passar massa corrida, eu realmente não sabia absolutamente nada sobre isso. E aqui, um colega me entregou uma espátula na mão e me mostrou como se faz isso. Assim começaram, em algum lugar, os primeiros passos nesses trabalhos de acabamento. E realmente, acabou que não é tão difícil assim, que é legal, interessante, que se alguém quiser, pode mesmo aprender isso e se desenvolver nessa área. E no mercado, apesar de haver muita concorrência, existem muitas empresas que são simplesmente medianas. E aqui, ao abrir a empresa, eu já sabia que queria criar uma empresa que oferecesse serviços completos na área de construção civil, mas também, digamos, de obras. Ou seja, não só as inspeções técnicas e os aspectos de engenharia, mas também depois os próprios trabalhos de acabamento, reformas e todos os outros elementos. E foi aqui que conheci meu sócio, com quem depois abrimos a empresa que trabalha com reformas e acabamentos. Simon, que eu mando um abraço, eu também, claro. E foi aqui que começamos a trabalhar juntos. Claro que também trabalhamos com muitos subcontratados de diferentes áreas, que são geralmente ótimos especialistas no mercado e que talvez não chegassem a um cliente individual, porque são pessoas que, por exemplo, trabalham em grandes obras e com quem eu tive contato justamente trabalhando para a construtora. Então, de certa forma, eu também aproveito esse relacionamento com essas pessoas para depois poder oferecer aos clientes os serviços delas em um nível muito alto. A empresa, digamos assim, cuida de serviços de reforma e acabamento em um escopo bastante amplo. Além da empresa Pink Helmet, também há uma empresa que lida com questões de engenharia, ou seja, com as inspeções técnicas dos imóveis, certificados energéticos
exames, câmera termográfica. E, na verdade, tudo isso está interligado. Por exemplo, quando um cliente entra em contato conosco, interessado em serviços de acabamento, acontece que é um imóvel que ainda será preparado pela construtora. Então, já nessa fase, eu ofereço serviços de vistoria desse imóvel, ou até mesmo consultoria, ainda antes, sobre mudanças de layout na fase de construção desse prédio. E, de modo geral, é aqui que eu tenho a oportunidade de orientar esse cliente. Já a partir desse momento, verificar o estado técnico, que influencia muito nos trabalhos de acabamento que podemos realizar depois, ou até mesmo no valor que o cliente vai ter que pagar pelos serviços de acabamento. Porque se a construtora fizer um trabalho com defeitos, depois ou ela conserta, ou se não quiser, infelizmente isso acaba caindo diretamente para o cliente, então vale a pena já identificar esses problemas desde o início, antes. O mesmo serve para exames com câmera termográfica. Se já tivermos colocado e pintado o gesso nas paredes, tudo estiver lindo, e então chegar o inverno e descobrirmos que nas paredes, ou dentro das paredes, havia pontes térmicas, ou seja, lugares onde o isolamento térmico não era eficaz, não foi colocado da maneira correta ou simplesmente não existia. Então, muito frequentemente, aparecem fungos e umidade nas paredes. E depois, na verdade, todo o trabalho que fizemos pode-se dizer que vai para o lixo, porque precisamos refazer tudo, como quebrar a parede, remover o mofo e fazer tudo de novo. Então, de fato, além dessas questões de reforma e acabamento, eu realmente recomendo muito verificar o estado técnico do prédio, porque isso vai impactar diretamente em como ele será finalizado depois. Por quanto tempo podemos aproveitar aquilo que foi finalizado e não nos preocuparmos que situações desagradáveis possam acontecer? Bem, pelo que você está dizendo, vejo muitos desses espaços que talvez não sejam exatamente conflitantes, mas são difíceis. Porque, por um lado, há os clientes que querem pagar o mínimo possível, mas querem ter boa qualidade. E isso, de forma alguma, quero que soe ofensivo, é só que essa é a realidade. Por outro lado, o desenvolvedor quer fazer o mais rápido possível, muitas vezes pelo menor custo, mas também muitas vezes tem boas intenções. No entanto, é do interesse dele que a entrega seja feita da forma mais tranquila possível. E, por outro lado, ainda tem vários subcontratados com quem também é preciso negociar de alguma forma, e eu imagino que isso pode variar bastante. Minha experiência com essas questões de reforma e construção e com o contato com diferentes pessoas é que muitas vezes não sou levada a sério. Que mesmo quando eu pergunto alguma coisa, simplesmente a pessoa não responde para mim, mas sim para o meu colega que vem comigo. Como se fosse óbvio que ele é quem vai cuidar disso depois e não eu. Mas nem sempre é assim. Então eu imagino que fazendo isso em uma escala como a sua, é preciso ser muito perseverante, consistente e, de certa forma, ter essa teimosia dentro de si para lidar com esse tipo de situação. Mas a pergunta de com que frequência isso acontece é difícil. Muito frequentemente. Muito frequentemente. Já começando pelas inspeções técnicas aqui, muito frequentemente, de verdade. E isso você pode eventualmente ler no nosso Facebook, quando eu posto, às vezes, algumas informações das inspeções que fizemos. Realmente, às vezes, é um sofrimento. Passar justamente por esse muro, que é o incorporador, eu entro e o incorporador já fala: "Ah, mulher, né? Ah, isso aí pode deixar para lá." E de repente chega a hora em que eu começo a listar os defeitos, que isso está feito de forma incorreta, que isso precisa ser corrigido e assim por diante. Isso, por exemplo, não segue as normas. E aí, muitas vezes, começa até uma certa agressividade, até mesmo por parte dos incorporadores. Frequentemente, ocorrem situações desagradáveis em que o incorporador chega a interromper a vistoria e afirma: "Não vou conversar com essa senhora de jeito nenhum." E isso não tem relação com eu tê-los ofendido ou feito algo ruim. Não, eu simplesmente digo, por exemplo, que a ventilação foi feita de forma incorreta, porque não tem a grade adequada, a abertura correta, conforme o regulamento, mesmo sobre condições técnicas. E aí começa o problema.
o incorporador simplesmente começa a surtar. Então isso acontece com frequência. Nem sempre. Claro que existem vistorias em que realmente é legal, dá para conversar com representantes do incorporador que também entendem que nem tudo sempre vai dar certo. Nem tudo será percebido na construção, então é preciso corrigir depois. Sim, eu também sempre tento conversar com os clientes, dizendo que, ok, existe um problema, mas esse problema pode ser resolvido. Não precisa brigar com o incorporador. Esse não é o objetivo. Lá também há pessoas. E muitas vezes acontece que no caso de incorporadoras pequenas, quem vem para a Pablo Vistoria é o próprio incorporador, ou seja, alguém dos cargos mais altos. Já nas grandes empresas do ramo, são apenas funcionários que são designados para entregar esses imóveis aos clientes. Já trabalhei nesse cargo, entreguei imóveis e encontrei diversos clientes, além de diferentes caçadores, nome dado aos engenheiros que vistoriam os imóveis. Ocorreram também situações bem distintas. Então eu também parto do princípio de que nunca devemos piorar a situação. É possível conversar e buscar soluções. Tudo depende simplesmente da abordagem, de como a outra parte vai encarar o assunto de modo geral. Justamente trabalho na construção civil. Trabalhar com clientes é difícil, porque tem clientes que são realmente ótimos, que são muito educados, gentis, corteses e dá para trabalhar. E às vezes também acontecem situações difíceis e também, digamos, às vezes, não sei, por exemplo, a gente não consegue cumprir algum prazo ou qualquer outra coisa. Ou seja, pode-se dizer que é culpa nossa, mas eles conseguem entender isso. Ok, tipo, tudo bem, mas, por exemplo, vocês fizeram algo a mais e eles conseguem compreender. O fato de que são grandes investimentos faz com que as emoções sejam maiores. Acho que sim, acho que com certeza, porque não estamos falando de comprar pão, estamos falando de comprar uma casa, um apartamento que custa muito dinheiro. Nos dias de hoje. Então, se estamos comprando algo que vamos ter pelos próximos 30 ou 50 anos, queremos que seja bem feito, que seja feito com qualidade, e o mesmo vale para os trabalhos de acabamento. Não fazemos isso para durar apenas 1 ou 2 anos, pensando, daqui a 2 anos a gente conserta ou troca. É difícil simplesmente deixar para lá, é isso. Todos exigem, de certa forma, que isso seja feito direito. E o mesmo vale tanto para os desenvolvedores quanto para nós depois. Já nos trabalhos de acabamento, também é exigido de nós que esses trabalhos sejam feitos corretamente. Você mencionou que às vezes o desenvolvedor reage de uma forma e as mulheres como reagem outras pessoas. No sentido de clientes também. Mas também diferentes subcontratados. Acontece de você sentir que o gênero faz diferença. Com muita frequência. No entanto, na maioria das vezes é assim. Quando começamos a conversar, quando alguém percebe que temos algo sobre o que conversar. Que não é simplesmente, sei lá, uma mulher qualquer que simplesmente apareceu na obra ou em qualquer outro lugar. Mas também tenho algo a dizer. Aí já muda. Acho que é aí que geralmente temos sobre o que conversar. E realmente encontramos um pensamento e uma conversa em comum. Por outro lado, a abordagem das pessoas é muito diferente. Eu trabalhei em uma empresa onde o diretor, por exemplo, não queria contratar mulheres para a obra porque simplesmente tinha medo. Exatamente. Em primeiro lugar, situações em que as mulheres serão, de alguma forma, perseguidas, não sei se essa palavra é forte demais, mas tratadas pior do que os homens. Que isso levaria a várias situações, abusos desnecessários e desagradáveis, e depois teríamos que lidar com isso, justamente da perspectiva de um superior, no geral. É absurdo que, para evitar o maltratamento das mulheres, acabem restringindo oportunidades e as tratando mal desde o início. Acontece. Algumas pessoas, para evitar o problema, simplesmente não criam esse problema. E ponto final, assim. É tipo isso. Vamos proibir as mulheres de irem a festas para que nada aconteça com elas lá. Isso. Uau!
Mas aqui, muito frequentemente, porém, as pessoas que já trabalham diretamente comigo, sejam colegas de trabalho ou prestadores de serviço, muitas vezes acabam falando diretamente com o cliente. Mas por que o senhor está falando comigo? Por favor, acerte isso com a senhora Carolina. Essas são coisas que se acertam com a senhora Carolina. Então é legal que, de certa forma, esses limites sejam estabelecidos por eles e que isso seja dito de forma direta, ao invés de, em algum momento, eu ser ignorada. Eles combinam tudo entre eles e eu posso ir embora para casa, mas não é isso que importa. Sim, é muito legal que você tenha esse tipo de apoio. Sim, por outro lado, eu sinto que, no geral, a maioria das pessoas age de forma gentil e correta. E isso faz com que as coisas simplesmente sejam... que a vida seja mais simples, mas de vez em quando basta encontrar uma pessoa que pensa diferente. E nesse caso, por exemplo, não aceita que uma mulher possa lidar com assuntos de reforma ou construção, e essa única pessoa já faz com que você possa se sentir insegura, que você possa se sentir discriminada, não apenas limita você. E às vezes as pessoas argumentam, qual é o problema? Afinal, a maioria das pessoas não tem uma atitude comum. Aqui eu acho que o normal é tratar todos de forma igualitária, mas essa minoria ainda assim estraga essa impressão. Aqui entramos, por assim dizer, em duas áreas. Primeiro, essa é uma área, por assim dizer, interna minha. Ou seja, até que ponto eu permito que alguém de fora consiga influenciar como eu me sinto por dentro. Isso varia. Vamos ser sinceras. Eu tento, por assim dizer, não levar tudo o que alguém diz para o lado pessoal. Porque eu percebo que as pessoas dizem várias coisas e nem sempre isso é verdade. São manipulações. Às vezes são, não sei, algo assim, também manipulações, mas no sentido de fazer alguém se sentir melhor. Simplesmente não são pessoas tão diferentes. Eu tento ouvir as autoridades acima de tudo se a minha autoridade me disser que algo está errado, que eu fiz algo errado, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Então eu tento ao máximo levar isso para mim e tentar mudar. Por outro lado, pessoas externas, como eu disse, isso já passa por um filtro. E acho que é assim que devemos nos comportar, porque se levássemos tudo para o lado pessoal, acho que você sabe disso, melhor do que ninguém, fazendo o que você faz. Há muitos comentários sobre isso. Então, se você levasse tudo para o lado pessoal, não conseguiria fazer, pois não aguentaria críticas constantes. Não, sinto que as mesmas coisas podem ser vistas de formas totalmente diferentes pelas pessoas. No contexto do meu trabalho, eu recebo comentários dizendo que minha voz é maravilhosa, que é agradável de ouvir, que é calmante, e também comentários dizendo que não dá para ouvir porque minha voz é muito irritante. É um horror, melhor eu nem comentar. Então não são opiniões equilibradas, são dois extremos. Não, e qual é a verdade? A verdade está no meio. Eu acho que está no meio. Nunca vai agradar todo mundo. Eu também sei disso, que nem todo cliente, subcontratado ou qualquer outra pessoa vai gostar de mim, do meu jeito de ser, das minhas regras e assim por diante. Então, eu percebo que simplesmente não vou encontrar um terreno comum com todo mundo para poder trabalhar junto. No entanto, existem pessoas, e é por isso que eu tenho uma empresa e ela existe, que querem trabalhar comigo, que veem algum valor agregado no que eu faço ou no que a empresa faz. Então, acho que isso é muito importante. E você conhece muitas outras mulheres no setor? Muitas? Não, eu não diria que conheço muitas. Não, especialmente quando se trata da própria construção civil. E mulheres que faziam o que eu faço, ou seja, que antes trabalhavam para uma construtora, entregando imóveis ou atuando na obra. Então, na verdade, eu conheço algumas mulheres que trabalham com isso, que se saem muito bem no que fazem. Por outro lado, eu também conheço muitas designers de interiores, talvez não arquitetas, mas designers de interiores, e aqui realmente há muitas mulheres. Porém, eu tenho a impressão de que há muitas designers de interiores que priorizam a estética da execução,
em vez da funcionalidade e das questões técnicas. Apesar de tudo, ainda é pouco. Poucas pessoas priorizam questões funcionais e técnicas. Agora estou falando como se fosse a executora, que depois recebe esse projeto, que tem que fazer alguma coisa e de repente percebe que, poxa, isso não dá certo. Recentemente, posso até contar uma curiosidade. Caiu nas minhas mãos um projeto em que havia uma parede grande e lá, bem no meio da parede, deveria ser colada uma placa de grande formato. Isso são muitos quilos que deveriam ser colados bem no meio da parede. Além disso, havia uma televisão e um armário. Quando vi isso, pensei, será que calcularam se essa parede vai aguentar? Não, hoje em dia as paredes não são mais de alvenaria. Muitas vezes são blocos, seja de concreto celular, silicato de cálcio ou qualquer outro material, que podem simplesmente não aguentar as tensões, que podem não suportar as forças que vão agir depois nessa parede. Então, com certeza, é isso mesmo. A parte funcional e técnica é fundamental, mas frequentemente negligenciada em projetos de interiores. Mas eu também sinto que às vezes o designer pode nem ter onde conseguir esse tipo de informação. Alguns projetos são feitos remotamente, o designer recebe apenas a planta, nem as medidas e de alguma forma precisa lidar com isso. Pode ser de várias formas, né? Então, realmente, acho que a comunicação entre os diferentes profissionais é fundamental. O pior é quando eles não trabalham ao mesmo tempo e depois fica um pouco difícil se comunicarem entre si. Pois é, porque raramente acontece do projetista supervisionar o tempo todo, né? Porque isso é caro e esses clientes são realmente os mais raros. Sim, para que tudo fosse perfeito, porque aí daria para coordenar tudo direitinho. Você poderia compartilhar algumas dicas para outras mulheres? No que vale a pena prestar atenção, o que pensar, como lidar para que a Yonka não se deixe abater pelas adversidades da vida, digamos assim. E não só em relação à atitude das outras pessoas, mas também a questões mais técnicas, porque se fala muito que as mulheres são simplesmente fracas demais para lidar com esse tipo de trabalho de reforma, o que na minha opinião é uma bobagem, porque as mulheres são diferentes e há mulheres que são mais fortes do que alguns homens, e a média não significa nada. Mas eu realmente não sou muito forte, embora ainda seja mais forte do que alguns homens que são menores do que eu. Simples assim. E a massa aqui tem um papel muito importante na força. Então, como lidar com isso? Como compensar essas deficiências físicas? Antes de tudo, se dividirmos novamente, há áreas de engenharia e outras em que quase não é necessária força física. Então aqui, praticamente qualquer mulher que queira e tenha aptidão para isso pode se tornar engenheira, pode se tornar engenheira de construção. Aqui, só precisamos lidar com isso. É exatamente aquilo sobre o que conversamos antes, ou seja, a habilidade de não levar para o lado pessoal tudo o que se ouve. E, em geral, basicamente é aí que praticamente termina a diferença entre uma mulher e um homem. Já nos trabalhos de acabamento, de modo geral, sim. Com certeza, o maior problema aqui é justamente a força nesse local. Infelizmente, preciso interromper e pedir desculpas a vocês, porque a bateria acabou e eu não vi nenhuma reserva. Sério, eu já nem lembro quando ou se alguma vez aconteceu um erro desses comigo, e pior ainda, como vocês devem ter visto, esse não foi o único erro nesse vídeo. Por isso, me perdoem mesmo, eu não sei de onde veio essa grande distração. Espero que, apesar de tudo, nossa mensagem interesse vocês. E talvez isso compense essas imperfeições técnicas. E a parte final nós simplesmente gravamos com o celular. Então já aviso, o áudio vai estar bem pior. Se uma mulher realmente não tem força e quer trabalhar em acabamentos, acho que isso também não é o fim do mundo. Afinal, não precisamos fazer tudo sozinhas, não precisamos carregar sacos, podemos ter ajudantes ou colegas de trabalho e simplesmente dividir as tarefas. Da mesma forma que os homens trabalham juntos e dividem o trabalho entre si, nós também podemos dividir o trabalho. Podemos usar vários truques quando se trata de trabalhos mais pesados, digamos, em altura e assim por diante.
Uma solução legal que nós, por exemplo, temos usado recentemente na nossa empresa é simplesmente comprar placas de isopor, algumas, e colocá-las umas sobre as outras. Fazer uma plataforma maior, assim, onde você pode se mover livremente e onde já temos uma elevação feita. Não precisamos descer da escada o tempo todo, nem arrastá-la, nem ficar em cima dela de forma insegura. Então, de certa forma, também podemos facilitar esse trabalho para nós mesmas, o que é muito recomendado para tornar o trabalho mais fácil. Acho que cada uma de nós acaba encontrando seu próprio ritmo, suas técnicas para realizar diferentes tarefas e seus truques de como fazer isso, da melhor forma possível, da maneira mais otimizada e mais eficiente. Mas aí, nesse caso, você realmente precisa trabalhar por conta própria para adquirir sua própria experiência e seu próprio jeito de trabalhar. Sim, eu também tenho essa sensação de que muita coisa também depende da nossa atitude e do ambiente ao nosso redor. Porque se as pessoas ao nosso redor partirem do princípio de que somos fracas demais e que não vamos conseguir, simplesmente nem vamos tentar. E se acharmos que precisamos encontrar uma solução, provavelmente vamos encontrar essa solução. E justamente o Shimon, que você cumprimentou e sob cuja supervisão estou aprendendo acabamento, muitas vezes me sugere quais ferramentas posso usar para compensar essa falta de força. No momento em que houver uma alavanca maior, vou poder usar menos força para alcançar um efeito semelhante. Que ao instalar a bacia do vaso sanitário, posso colocar algo embaixo dela para não precisar segurá-la o tempo todo, apenas manobrá-la levemente. E esse tipo de dica realmente é útil e ajuda, são maneiras de resolver problemas, e não desculpas para não tentar de verdade. Mais algo, no fim, acrescentaremos, não? Acho que a gente deveria terminar esse episódio dizendo que, na verdade, se uma mulher quer e se vê nesse tipo de trabalho, nada impede que ela tente e veja se realmente quer seguir nessa área. Se sim, que ela faça isso, que faça bem feito. O importante é justamente fazer aquilo que se faz, antes de tudo, para ter alguma alegria com isso. Mas outra coisa é simplesmente fazer bem feito, para que o outro lado, seja o cliente ou quem for, fique satisfeito. Isso mesmo. Então estou torcendo pelas suas ações. Deixem nos comentários se vocês têm experiência em trabalhos de acabamento e como lidam com isso. Se vocês gostam disso ou não, e se já passaram pela experiência de alguém cortar suas asas, espero que não, e que as próximas gerações passem por isso cada vez menos. Então, estou esperando os seus likes e comentários. Incentivo vocês a se inscreverem no canal e espero que ainda vamos ver a Carolina. Eu também agradeço muito. Até logo, tchau.